O Estado tem um poder gigantesco, né? O poder de punir, de tirar a liberdade de uma pessoa. E aí fica a pergunta, como é que uma sociedade democrática controla uma força tão severa? É exatamente para desvendar isso que a gente está aqui. Vamos entender o escudo que protege o cidadão e o bisturi que os juristas usam para aplicar a lei com a máxima precisão. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa entendendo o tamanho desse poder de punir do Estado. Logo depois, a gente vai ver como o garantismo atua como um verdadeiro escudo. Daí, vamos abrir a caixa de ferramentas da lei, montar aquele quebra-cabeça das leis em branco e, no finalzinho, a gente vai pensar juntos. Será que tudo isso é suficiente? Então, vamos lá. Primeiro passo: entender a base de tudo. O poder de punir, ou, para usar o termo técnico, o tal do jus puniendi. E a questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Como uma sociedade que se diz democrática consegue controlar o seu poder mais radical, que é justamente o de punir alguém? Essa pergunta, no fundo, é sobre a liberdade de todo mundo. Ok, vamos botar em termos mais formais. O tal do direito penal subjetivo, o jus puniendi, é o direito que o Estado tem não só de aplicar a lei e executar a sentença, mas também de criar a lei penal. Pensa só nisso. O poder vai lá do Congresso Nacional, que escreve a lei, até o juiz, na ponta, que aplica a pena. É o ciclo completo, sabe? Bom, se de um lado a gente tem esse poder enorme do Estado, do outro a gente precisa, claro, de uma proteção. E é exatamente aqui que entra o garantismo. Ele funciona como a filosofia, o escudo do cidadão, feito para limitar esse poder todo do Estado. E quem bolou essa teoria foi um jurista italiano chamado Luigi Ferrajoli. E essa frase dele resume a ideia perfeitamente. O garantismo penal se baseia no respeito à dignidade da pessoa e nos seus direitos fundamentais. A lógica é simples, mas poderosa. Colocar a pessoa, e não o Estado, no centro de tudo. E o Ferrajoli não deixou isso só na teoria, não. Ele transformou a ideia em 10 princípios, 10 axiomas, que funcionam como uma corrente de proteção. É tudo muito lógico, pensa comigo. Não pode ter pena se não teve crime. E não pode ter crime se não tem uma lei antes dizendo que aquilo é crime. E mais, essa lei só pode existir se for muito necessária. Um elo vai travando o outro, entende? E a corrente continua, se fechando. Ela garante que o processo seja justo. Não existe culpa sem um processo legal. Não existe processo sem uma acusação formal. Não existe acusação sem provas. E o mais importante de tudo, não existe prova se não houver direito de defesa. O ponto central é que cada passinho, desde a suspeita até a sentença, tem que estar amarrado por essas garantias. Ok, agora vamos sair um pouco da filosofia e ir para a prática. Como é que juízes, promotores, advogados trabalham com as leis no dia a dia? Vamos abrir aqui a caixa de ferramentas que eles usam para interpretar e dar sentido às normas. Olha, entender uma lei não é só ler o que está escrito, não. É quase um trabalho de detetive, com várias ferramentas. A interpretação pode ser gramatical, que olha o sentido literal das palavras, pode ser teleológica, que busca a finalidade, o porquê daquela lei existir, pode ser sistemática, vendo como aquela lei conversa com todas as outras, ou ainda histórica, que investiga o contexto em que a lei foi criada. E aqui tem um ponto que parece detalhe técnico, mas é fundamental. Presta atenção. Interpretação analógica e analogia parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Na interpretação analógica, a lei já existe, o juiz só está esclarecendo um termo meio vago que está nela. Já na analogia, o buraco é mais embaixo. Não existe lei para o caso, é uma lacuna. Aí o juiz pega emprestado uma lei de um caso parecido para resolver a situação. E a regra de ouro no direito penal é: a analogia só pode ser usada para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. O Código Penal fala em homicídio qualificado por motivo torpe. A própria lei dá exemplos, tipo matar alguém por dinheiro. E depois ela joga um ou outro motivo torpe. O que o juiz faz? Ele usa a interpretação analógica para decidir o que mais se encaixa nesse conceito de torpe, de nojento, usando os exemplos da própria lei como um guia. Agora, olha o caso da analogia. Imagina a cena. A lei permite que um médico faça um aborto em caso de estupro, certo? Mas e se o procedimento for feito por uma parteira, numa cidadezinha lá no interior, onde simplesmente não tem médico? A lei não fala nada sobre isso. É uma lacuna. Nesse caso, por analogia, a lei que se aplica ao médico pode ser estendida para beneficiar a parteira, levando em conta aquela situação específica. E agora a gente chega num conceito que é um verdadeiro quebra-cabeça jurídico: as normas penais em branco.
São aquelas leis que sozinhas não fazem sentido. Elas precisam de outra peça para se completarem. Então, o que é isso? Basicamente, é uma lei penal que descreve um crime, mas de um jeito incompleto. O conteúdo dela fica em aberto, sabe? E ela precisa de um complemento, que pode vir de outra lei, de um decreto, de uma portaria, para só então poder ser aplicada. O exemplo mais famoso de todos é o artigo 33 da Lei de Drogas. A lei fala lá: importar, exportar, vender. Drogas. Ok, a lei lista um monte de ações, mas aí vem a pergunta que não quer calar. O que, para a lei, é considerado droga? O texto do artigo não responde. Ele deixa esse espaço em branco. E aqui está a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. A resposta não está no Código Penal nem na Lei de Drogas. Ela vem de uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É essa portaria que tem a lista de tudo que é substância proibida. Isso, aliás, é um exemplo perfeito de norma penal em branco heterogênea, porque o complemento vem de uma fonte diferente da que criou a lei. E só para fechar o assunto, existem alguns tipos. As homogêneas, que é quando uma lei complementa a outra lei, mesma fonte. As heterogêneas, que é o caso da Anvisa que a gente acabou de ver. E tem até as normas asaversas, que é quando a lei descreve o crime, mas a pena está em outra norma. Bom, a gente já caminhou bastante. Vimos do poder do Estado, o escudo que nos protege e as ferramentas dos juristas. Mas fica aquela pergunta no ar: será que tudo isso basta? Lembra daquela corrente de proteção? Dos 10 elos, 10 axiomas. Cada um deles é absolutamente fundamental. Se um elo desses se quebra, todo o sistema de garantias pode vir abaixo. Esse número, o 10, representa toda a estrutura de um sistema que, pelo menos na teoria, busca ser justo. No fim das contas, a gente pode resumir assim: o poder de punir que o Estado tem é sim imenso. O garantismo é o escudo. E a interpretação, a analogia, o complemento das normas são o bisturi de precisão para garantir que esse poder seja usado de forma justa e nunca de um jeito arbitrário. E a gente termina com essa provocação, com essa pergunta para ficar ecoando. Essas ferramentas, essa filosofia toda, por mais essenciais que sejam, elas são mesmo suficientes para garantir a justiça em cada caso que a vida real, com toda a sua complexidade, joga na nossa frente? Fica aí a reflexão.